Primeiro, antes de começar a palestra, eu gostaria muito de agradecer ao Rodrigo e ao mestre Arias Topassola, que não está aqui hoje. Foram eles que me chamaram para vir aqui hoje falar para vocês, e é um grande prazer para mim estar aqui na PHP Experience. Eu considero esse um dos eventos mais fortes da comunidade, porque você vê muitas pessoas legais, você vê muitos palestrantes fodas trabalhando aqui, e fazer esse evento acontecer não é fácil. Então, muitos parabéns, tanto para os palestrantes, a organização, e para vocês que fazem esse evento aqui também. Primeiramente, eu quero falar sobre mim, rapidamente. Meu nome é Lucas Mendes, eu tenho 23 anos, a barba não parece que eu tenho uns 35, mas eu trabalho como arquiteto e engenheiro de software hoje na Nuvem Shop, é uma startup fundada em Buenos Aires, é a maior plataforma de e-commerce da América Latina, tendo transacionado no passado mais de 120 milhões de dólares dentro da nossa plataforma. E nós temos muitos desafios lá dentro, e grande parte do que eu vou falar nessa palestra é coisa que a gente aplica lá. E nós temos muitos desafios lá dentro e muitas dificuldades, e quem tiver interesse depois no final pode vir trocar uma ideia, poder conhecer mais sobre. A motivação. O que me veio trazer aqui e falar sobre isso? Eu programo em PHP há mais de 10 anos, e quando eu comecei com PHP, era um PHP proceduralzão. Quem já trabalhou com PHP 4, início do PHP 5 aqui, sabe qual a dificuldade que era você ter um código de qualidade, era basicamente tudo uma bagunça. E a comunidade PHP evoluiu muito nos últimos anos, desde orientação a objeto, controle de dependências, a própria evolução da linguagem mesmo. PHP 7, caramba, cara, transformou o PHP numa linguagem completamente nova. Só que acontece que poucos projetos têm evoluído como a comunidade tem evoluído com os projetos open source, e com as features da linguagem, etc. O PHP 7 já está aí, 7.2, e poucas pessoas estão utilizando as coisas que vieram novas de tipagem estrita, return types e etc. E isso ajuda muito, não só em questão de qualidade do código escrito, mas em questão de performance. E, infelizmente, eu sou obrigado a vir aqui falar mais uma vez de coisas que muitos de vocês já estão cansados de ouvir. Todo mundo aqui já ouviu sobre diversas coisas, desde o básico, de padrões, até coisas mais avançadas sobre escalabilidade, etc. Então, minha motivação é trazer para cá, mais uma vez, um conteúdo que provavelmente é repetido, e também trazer uma mudança de pensamento. O que você deve esperar dessa talk? O que você não deve esperar dessa talk? Primeiro, code snippets. Eu não vou trazer nenhum trecho de código aqui, eu não quero falar sobre implementação. Implementação varia de cada um, varia de cada produto. Eu não posso vir aqui trazer um exemplo de código para vocês chegarem em casa e replicarem. Vocês não vão ver propaganda de nenhum tipo de linguagem de programação, então eu não vou falar que linguagem A é melhor do que linguagem B por causa disso, isso e aquilo. Eu também não vou fazer propaganda de frameworks, porque fazer propaganda de framework em uma conferência de linguagem eu acho que é uma coisa muito feia. Eu acho que eu não assisto palestra de framework, porque framework para mim tem documentação e eu preciso só daquilo. Então, framework não é um tema legal para poder falar. Por último, não tem receitas. Não tem nada aqui que eu vou falar que você vai poder chegar em casa e seguir num manualzinho que vai estar funcionando para vocês. E por que vocês devem esperar nessa talk? Primeiro de tudo, muita arquitetura de software. Eu vou trazer aqui alguns conceitos que a gente utiliza dentro da Nuvem Shop para poder melhorar a qualidade dos nossos produtos. Princípios de orientação a objeto, porque apesar de todo mundo conhecer e todo mundo já trabalhar com orientação a objeto, poucos seguem os reais princípios que garantem a qualidade de código. Design patterns é outro tema muito chato que todo mundo aqui já ouviu falar, mas quantos aqui utilizam design patterns efetivamente? Menos da metade da sala, então eu sou obrigado a repetir esse tema mais uma vez. E por último, mudança de mindset, porque tudo que eu vou falar aqui hoje não é bala de prata, não é varinha mágica, e só vai mudar se depender de você. Então, é isso aí. Primeiro, arquitetura de software. Meu pastor me disse na semana passada no culto que nem só de código vive um programador. E isso é verdade. Muitas pessoas se preocupam na qualidade com qual elas vão escrever uma classe, na forma como elas vão indentar, se os arquivos estão todos seguindo um padrãozinho, etc. Mas isso pouco importa. O compilador não quer saber se você usa 4 ou 2 espaços. Só o seu time. Então, eu trouxe uma definição aqui do próprio Wikipedia, e destacando a palavra mais importante, que é
estruturas. Então, fala que a arquitetura de software se refere às estruturas de alto nível de um software e a criação e documentação dessas estruturas. Então, a palavra mais importante é estrutura. Tudo que você faz hoje está estruturado de alguma forma. O framework que você usa, a aplicação que você desenvolve, esse teatro é uma estrutura. Então, estrutura é uma palavra muito chave quando você trabalha com arquitetura de software. Tá, mas o que significa framework agnostic? Primeiro, código que é independente de frameworks. Ah, Lucas, mas eu uso framework para agilizar o meu trabalho. Eu uso framework para não ter que reinventar a roda. Isso significa que o framework agnóstico é intolerante a framework? Não, você não precisa de jogar o seu framework fora, você pode continuar usando seu Symfony, seu Laravel, seu Silex, seu Zend, etc. Não tem nada a ver. A questão aqui é por que framework agnostic? Primeiro de tudo, a web move muito mais rápido do que você consegue acompanhar. Desde que eu comecei essa talk, já surgiram 20 frameworks de JavaScript, 2 PHP e uns 3 em Ruby. Então, você nunca vai conseguir acompanhar. E, segundo, código agnóstico a framework é muito mais reutilizável. Você não vai ficar preso a uma estrutura, a uma coisa específica que um framework implementa. Segundo, é muito mais escalável. O código agnóstico a framework você consegue desacoplá-lo a qualquer momento e aumentar tudo o que você precisa sem ter muita dificuldade. Segundo, é muito mais confiável. Se o seu código é extremamente acoplado ou depende do seu framework, se o código do seu framework falha, o seu código falha junto. Então, isso até mesmo para testar o seu código faz muita diferença. E, por último, você pode se preocupar com a coisa que mais importa. Seu patrão não te contrata para você fazer mais um framework. Seu patrão te contrata para criar um produto de verdade. Porque é produto que gera dinheiro, não o seu framework. O seu cliente não quer saber se você usa Laravel, se você usa Symfony, se você usa Zend, ou se você não usa framework nenhum. Tá. Eu queria passar aqui rapidinho sobre a evolução de design de código no PHP. E só para eu poder me situar aqui, quem não programa em PHP há 10 anos ou mais? Quem programa em PHP há 10 anos ou mais? Legal. E quem programa menos de 10 anos... muita gente. É porque tem gente que nem programa ainda, é o fato. Exatamente. Então, primeiro de tudo, em 1994 foi quando o PHP foi criado. Quem lidou com PHP 3, PHP 4, até 5.0 sabe o que a gente lidava. Você começava numa ponta e terminava... Você começava mexendo no login no início do dia e terminava mexendo no envio de e-mail no final do dia. Você não sabia mais o que você estava fazendo, você tinha perdido total foco da sua action item. Em 2000, quando o lançamento do PHP 4 e o início do PHP 5 começou a ter alguns padrões de orientação a objeto, algum suporte aqui e ali, mas ainda assim não era lá essas coisas. Em 2005 foi o auge dos frameworks. Foi quando surgiu e virou todo o hype do Zend Framework 1, que era do caralho. Aí veio o Symfony, veio o Laravel, veio vários frameworks. Foi o auge. Todo mundo queria usar framework para poder fazer Hello World. Ninguém queria fazer o framework para trabalhar, mas para poder testar framework todo mundo fazia. Em 2009 foi criada a PHP Fig. Para quê? Para quem não conhece, a PHP Fig é um grupo que foi criado pelos heads desses projetos grandes do PHP, do Zend, do Symfony, do Doctrine, do Propel, para poder padronizar o código no PHP. Infelizmente, naquela época, cada um seguia um padrão e era uma completa zona. Você não conseguia ter nenhum tipo de abstração de código que funcionava entre um framework e outro, porque você sempre estava engessado a um padrão específico. E em 2012 surgiu a glória de Deus na comunidade, o que faltava. Controle de dependência do PHP. A gente não tinha. Quem utilizou Peer ou Pickle aqui sabe a dor de cabeça que era. O código não funcionava, você não conseguia especificar a dependência, e aí dava tudo errado. E o pior, você instalava isso na máquina, você não instalava isso na sua aplicação. Então, se tinha 4 ou 5 aplicações na máquina, você usava um servidor compartilhado de alguma empresa de hosting, todo mundo colidia e ninguém trabalhava. Então, ficava aquela briga de todo mundo, eu vou instalar minha dependência mais rápido que você, e aí ficava aquela briga e seu código não funcionava. Por último, chegou aonde eu queria.
que foi de 2013 para frente, a comunidade PHP sofreu uma mudança muito forte, que tudo começou a se tornar componentes. Então, basicamente, hoje tudo na comunidade PHP é um componente de um framework, um componente de um ecossistema. E isso foi muito bom, porque começou a permitir a interoperabilidade. Então, hoje você vê o Laravel usando o componente do Symfony, o Symfony utilizando o componente do Zend, e você pode escolher qual componente usar. Eu, por exemplo, detestava o componente de cache do Symfony, eu adorava o da Zend, eu utilizava ele. Deixava o componente do Symfony lá e problemas. Eu gostava da Zend e eu achava ele muito mais escalável. Então, por que diabos, se todos os frameworks hoje são pacotes de componentes, são vários componentes agrupados num único set, por que a gente não pode construir as nossas aplicações como componentes também? E é aí que entra o que eu queria falar, uma Component-Driven Architecture, que basicamente Eu trouxe uma definição aqui de componente do Google, bem simples, que é a parte ou elemento de um todo. Se a gente for parar para analisar um carro tem rodas, que é um componente, tem um motor, tem um radiador, tem um filtro de óleo, tem um volante, tem um banco, etc. Cada uma daquelas coisas são componente. Eles têm uma única responsabilidade ali, eles trazem um único objetivo ali dentro daquele todo para poder te entregar algum valor. E as nossas aplicações podem ser da mesma coisa. Alguns desses são os componentes mais famosos da comunidade PHP, então nós temos componentes do Symfony, HTTP Foundation, tem o Zendcache, o Container do Laravel, CSV da PHP League, OmniPay e milhares de outros. Mas por que componentes? Assim como o Framework Agnostic Code, eles são reutilizáveis, você pode trabalhar eles independente da sua framework, eles são extensíveis, você consegue modificar eles para o que você precisa, eles são escaláveis, e você consegue atingir uma grande quantidade de usuários, principalmente quando você desacopla um componente de uma aplicação como um todo. E, melhor de tudo, eles são testáveis e evitam efeitos colaterais. Se o seu componente é feito da forma certa, isolada, desacoplável, uma modificação em uma outra parte da aplicação nunca vai influenciar nele. Então, se você garante que seu componente é testado, ele tem que funcionar no resto da sua aplicação. Ok, mas como? Eu gosto de trazer um problema de verdade, um problema de um negócio real, porque eu acho que fica mais fácil da gente entender, sem precisar de ficar mostrando o código aqui, que é uma das coisas que eu não quero fazer. Então, eu trouxe para o meu lado um problema que eu vivo no meu dia a dia, que é uma plataforma de e-commerce. E dentro da plataforma de e-commerce, você tem diversas regras. Você tem que ter produtos, você tem que permitir seus consumidores comprar esses produtos, você tem que manipular o estoque, receber pagamentos, realizar uma entrega e centenas de outras regras de negócio, dependendo do e-commerce, até milhares. E, para começar, vamos falar de um carinha chamado DDD. Alguém aqui conhece Domain Driven Design? Alguém aqui usa efetivamente Domain Driven Design? Tá, fracionamos aí a galera. Para quem não sabe o que é Domain Driven Design, eu trouxe uma definição do Val Vernon, que é um mestre desse cara, é um mestre desse assunto, logo depois do Eric Evans, que diz que um software que entrega real valor de mercado não é a mesma coisa que desenvolver um software comercial. Basicamente, o software tem que estar sempre alinhado às estratégias de negócio da empresa. E para quem quiser ler mais, tem esse livro, Implement Domain Driven Design, vale muito a pena, é um livro que te abre a cabeça para muitas outras possibilidades. E por que DDD? Primeiro, o seu produto tem que entregar real valor. Plataforma de e-commerce tem centenas, milhares aí no mercado. Mas o que, por exemplo, a Nuvem Shop faz de diferente que faz realmente os clientes pagarem por ela? Não faz sentido você ter só mais uma plataforma de e-commerce, só mais uma plataforma de venda de ingressos, só mais uma plataforma disso, daquilo. Você tem que entregar algum valor, senão o cara que é cliente deles não vai ver valor no seu produto para poder migrar. Então, você tem que entregar real valor de mercado para os seus clientes. Segundo, o mercado muda, e muda muito rápido. E o seu código tem que mudar junto. Você tem que continuar entregando valor. Se agora um modo de frete X já não é tão bom, e os clientes preferem hoje receber seus pedidos por um método de entrega Y, você tem que mudar junto. E se o seu código é ruim, acoplável, etc., você nunca vai conseguir acompanhar essa mudança no mercado. Você sempre vai demorar 2, 3 meses para poder fazer uma atualização, lançamento de uma nova feature. Então, uma das coisas que é pregado dentro do DDD é basicamente você separar a sua aplicação por camadas de negócio. Então, dentro de e-commerce, nós temos customers, nós temos orders, payment, estoque, shipping, tem várias e várias coisas. Então, lá na Nuvem Shop eu trabalho como
arquiteto na parte de pagamentos, e eu trouxe para a parte de mim aqui, domínio, que eu consigo ilustrar melhor. Então, por exemplo, dentro de pagamentos, você pode pagar por um pedido, você pode pagar por um serviço, uma doação, ou o que for. Você pode pagar por qualquer coisa nesse mundo, isso é um fato. Por mais que algumas delas não sejam legais, mas você pode, no final das contas. E você pode pagar por diversos meios de pagamento. Você pode pagar por cartão de crédito, boleto, débito, da forma que você quiser. Hoje nós temos as cryptocurrencies, então você pode pagar com diversos meios de pagamento. E, por último, você pode pagar através de diversos prestadores de pagamento. Nós temos aí a Cielo, que está ali fora, nós temos a rede também lá fora, PagSeguro, Moip, PayPal. Não estou fazendo um merchan aqui de ninguém, tá? Não estou sendo pago por eles, bem que eu queria. Mas você pode pagar por vários meios de pagamento. E esses processadores de pagamento podem ou não te enviar alguma notificação de pagamento. Então, aí nós temos uma pancada de regras de negócio. Nós temos aí já um monte de possibilidades. Se a gente for fazer só a probabilidade de composição aí desses três parâmetros, a gente já tem várias e várias hipóteses que a gente precisa de trabalhar. E, para isso, a gente começa falando de Solid. Alguém aqui usa Solid? Ah, massa. Então, legal. Primeiro, o S de Solid fala do conceito de responsabilidade única. Basicamente, segue a mesma filosofia do Unix, que um código deve fazer exatamente uma única coisa e fazer essa coisa muito bem. A mesma coisa vale para o seu código em PHP, que você tem que ter uma responsabilidade única. A sua classe de requisição de pagamento tem que ter uma única e específica responsabilidade. O resultado da sua requisição de pagamento é uma única e específica responsabilidade. A implementação de um gateway também. E fora os outros processadores de pagamento que também têm uma única responsabilidade. Um processador de PagSeguro tem a responsabilidade de processar com o PagSeguro. Ele não tem que processar com o PayPal ou com o Cielo também. Ou seja, single responsibility. O O de Solid é o princípio de Open Closed, que basicamente diz que a sua classe tem que estar aberta para extensão, mas totalmente fechada para modificação. E eu trouxe aqui um caso bem legal, que é um caso real, que é o PagSeguro ele tem duas formas de ser implementado, pelo redirect e pelo modo transparente. E eu criei uma hipótese de que nós temos o PagSeguro, o redirect implementado, mas o pessoal de business da empresa percebeu que o transparente converte mais, a gente precisa de correr para entregar isso para os nossos clientes, senão eles vão sair da nossa plataforma. Então, eu não tenho por que reescrever o PagSeguro inteiro. Eu posso simplesmente fazer uma nova implementação de comportamento, estendendo a classe principal. Então, o que eu faria? Eu pegaria a implementação atual do PagSeguro, estenderia ela, aplicaria tudo o que fosse necessário para processar da maneira transparente. O princípio de substituição de Liskov, basicamente, garante que, por exemplo, o meu gateway de pagamento ele vai ter que ser possível de processar tanto com a minha classe do PagSeguro quanto a minha subclasse. Então, aí entra questões de abstração e etc. Então, o princípio de Liskov diz que ele tem que funcionar da mesma maneira, ele não pode quebrar ou fazer um comportamento diferente só por causa do meu subtipo, que estende do meu supertipo. E segregação de interface. No caso de gateways de pagamento, de processadores de pagamento, cada um deles tem uma coisa muito específica. Cada um deles recebe uma autenticação diferente, cada um deles pode ou não receber algum tipo de parcelamento, cada um deles pode ou não cobrar taxas. Então, isso também muda, são comportamentos diferentes que cada um deles tem. Então, no princípio de segregação de interface, você tem que fazer uma interface específica para cada tipo de comportamento. Então, no caso de gateways transparente, eu tenho que implementar a interface transparente. No caso de gateways que são offline, por exemplo, como o boleto, eu implementaria o comportamento de gateways offline. No caso de installments, de autenticação, de várias outras regras, cada interface vai definir um comportamento em específico. Por último, inversão de dependência, que basicamente diz que você deve depender de uma abstração, nunca de uma interface. Ano passado, o João Neto estava aqui falando sobre design orientado a objetos e ele falou que, basicamente, a orientação a objeto é basicamente uma programação na base da confiança. Você tem que esperar que você vai receber algo sem saber se aquilo realmente vai acontecer. Então, inversão de dependência é justamente nisso, que você nunca vai depender de uma implementação, você sempre vai depender de uma abstração. E, para poder chegar no último ponto, design patterns. Muita gente aqui provavelmente já viu, já leu, etc., mas eu ainda vejo muita gente
não implementando design patterns, porque às vezes é difícil, às vezes é mais complexo, às vezes a pessoa nem se deu o trabalho de entender qual o objetivo daquele design patterns, o que ele busca resolver. Então, é uma outra coisa que eu trago, porque se encaixa perfeitamente para poder resolver os problemas e as dificuldades que o Solid e o DDD vão criar para vocês. Então, nós temos 3 tipos de padrão: criacional, estrutural e comportamental. Nos criacionais, nós temos Abstract Factory, Builder, Simple Factory, Static Factory e vários outros que a gente pode utilizar para resolver problemas de criação de implementações. No caso, eu destaquei o Abstract Factory, por quê? Porque, por exemplo, lá na primeira parte do domínio de pagamentos, nós podemos pagar por qualquer tipo de coisa, seja uma order, um serviço, uma doação, alguma coisa. Então, o Abstract Factory resolveria perfeitamente esse problema, que a gente pode passar para o Factory a responsabilidade de criar a instância do que a gente precisa de trabalhar. Nos padrões estruturais, nós temos Adapter, Bridge, nós temos Dependency Injection, Facades, Proxy e etc. Tem vários e vários padrões estruturais, e eu destaquei alguns aqui, porque eles vão nos ajudar a entender. Por exemplo, o adapter. Cada gateway, cada processador de pagamento pode ser um adapter diferente. Assim como se você olhar a biblioteca, por exemplo, do Zendcache, você tem vários adapters para trabalhar com cache em Redis, em memória, em MongoDB, em arquivo e etc. Os adapters resolvem esse problema muito bem. E a injeção de dependência atua no princípio que eu acabei de falar de inversão de dependência. Os seus containers de injeção e a forma como você vai injetar vai ser muito bem resolvida por esse pattern. E o facade fica de surpresa para daqui a pouco. E, por último, os padrões comportamentais. Nós temos cadeia de responsabilidade, comando, iterator, mediator, observer e etc. No caso, o iterator ele nos ajuda a trabalhar com coleções. Então, se a gente tem lá N adapters trabalhando com processamento de pagamento com o iterator, você consegue implementar muito bem a manipulação desses adapters. E o observer, quando eu falei que um gateway pode ou não receber uma notificação de pagamento, com o observer você consegue implementar uma máquina de estados finitas, em grafos, etc. Então, o observer te ajuda muito nisso. E, por último, beleza, entendemos, mas e os frameworks? Pode jogar fora, vocês não precisam de framework, eu estou brincando, tá? Vocês podem continuar usando. Basicamente, tudo que for relacionado a framework vai ir dentro de Facades and Services. Por quê? Porque o seu código vai estar testado, o seu código vai estar implementado com vários e vários padrões, e ele já está funcionando sem precisar do framework. Se você precisa de coletar uma informação de uma requisição HTTP, ou se você precisa de um dado do banco de dados, você cria um service que conecta no Doctrine, no Propel, ou que pega um objeto HTTP do Symfony, ou que pega um objeto HTTP do Laravel, ou do Zend, etc. Você cria um serviço que vai fazer toda a criação, toda a conversão e a manipulação desse dado e te devolver uma instância do seu próprio domínio. Com isso, você faz código específico para framework, somente Facades e Services, sua lógica e sua regra de negócio vai continuar intacta e ele vai continuar funcionando independente do framework que você utilizar. Você injeta e integra através de containers de gestão de dependência e containers de serviço. E, por último, se você precisar de sair do framework, você vai reescrever apenas um arquivo. Você não vai precisar de reescrever o seu código inteiro, porque ele está totalmente desacoplável. Você tem apenas um helper ali que vai te ajudar a passear ou dar a entrada que você precisa e converter a saída que você quer mostrar. Por último, eu queria deixar uma última frase, que é: frameworks são ferramentas, não produtos. E o João Neto falou, ano passado, uma coisa muito interessante que foi: ferramentas são meios, elas não são fins. E isso é verdade. Tem muita gente utilizando o framework hoje como bala de prata, querendo resolver todos os problemas do mundo. Mas aí, na hora que o framework fica depreciado, igual já aconteceu comigo, de a gente desenvolver uma aplicação em Symfony 2.3 e quando a gente chegar na versão estável, o Symfony já está no 2.8 e foi uma bosta de migrar. Então, quanto menos acoplados os seus códigos forem, será melhor. Perguntas?